Hoje celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. É considerado o maior dos padres da Igreja Latina. Grande teólogo, pastor, contemplativo. Ontem nós celebramos a memória de sua mãe, Santa Mônica. Santo Agostinho se converteu aos 32 anos. Buscou a verdade e encontrou-a na fé cristã, na fé católica. Além de Santa Mônica, sua mãe, que intercedeu, que pediu a Deus a graça da sua conversão, foi muito importante na vida de Santo Agostinho o encontro com o bispo de Milão, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio também é um dos padres da Igreja Latina, um dos doutores da Igreja Latina. E ele, Santo Agostinho, quando ouviu a pregação de Santo Ambrósio, começou a ter um interesse pela Bíblia que antes ele não tinha. Porque Santo Ambrósio ensinou Santo Agostinho a ler as Escrituras com profundidade, a descobrir o sentido espiritual das Escrituras. Antes disso, Santo Agostinho achava que a Bíblia era um livro para pessoas ignorantes. E, ouvindo a pregação de Santo Ambrósio, Santo Agostinho, então, aprende a extrair o sentido espiritual das Escrituras. E daí começa o seu processo de conversão. Santo Agostinho, durante muitos anos, buscou a verdade. Por isso ele buscou na filosofia, nos filósofos da época, em grupos, em seitas, até que ele conheceu a fé cristã católica. Ele já tinha se decidido pela fé cristã, mas ainda tinha dificuldade de dar o passo decisivo, até que ele fica sabendo do testemunho de Santo Antão, dos padres do deserto. Contam para ele a história daqueles homens que deixaram tudo para se dedicarem à oração, à penitência. Então, movido pelo exemplo daqueles santos homens, ele decide também dar esse passo definitivo, pede o batismo, se torna cristão. Ele vai ser monge, porque ele quer viver uma vida semelhante à de Santo Antão, semelhante à dos padres do deserto, uma vida de oração, de penitência, de recolhimento, mas acabará sendo eleito bispo de Hipona, um encargo que ele assume meio contra a sua vontade, porque exige dele que ele deixe a vida monástica. Então, Santo Agostinho é um santo bem completo, que viveu diferentes formas de vida cristã ao longo da sua vida. E, sobretudo, é um grande teólogo. Nós temos ouvido no Evangelho as parábolas que falam
do juízo final, que falam da vigilância, também a parábola de hoje, a conhecida parábola dos talentos. Deus deu a cada um, conforme a sua capacidade, talentos, habilidades, dons. Deus nos deu esta vida, Deus nos deu o tempo que nós devemos aproveitar. O nosso tempo não deve ser ocioso, porque nós teremos que prestar contas, tal como na parábola, nós devemos fazer render esses talentos. Santo Agostinho tardou em se converter, ele mesmo diz, lá no livro das Confissões: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eu te procurava fora, tu estavas dentro de mim, tarde te amei. Ele teve tempo para se converter e se tornar um grande santo. Nós não sabemos quanto tempo temos. Ele se converteu aos 32, mas tem gente que não vive, não chega a essa idade. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Por isso, hoje, nós temos que nos decidir por Jesus e começar a colocar os talentos, colocar o tempo que Deus nos dá nesse mundo a serviço de Deus. Deixar de enterrar os nossos talentos, ou seja, deixar de empregar o nosso tempo de maneira egoísta para nós mesmos, mas colocar o nosso tempo a serviço de Deus. Hoje é o tempo da salvação, é o dia da salvação. Santo Agostinho adiou a sua conversão muito tempo. Ele já estava convencido, mas ficava adiando. Hoje não, hoje não, hoje não. Quem sabe amanhã. Deus usou de misericórdia para com ele e ele teve a oportunidade de dar um passo decisivo. Nós não podemos ficar adiando, porque não sabemos o dia nem a hora. Então que Santo Agostinho interceda por nós, para hoje nos decidirmos por trilhar o caminho da santidade e colocarmos a serviço de Deus a nossa vida, o nosso tempo, tudo aquilo que somos e temos. Amém.